professor Alexander Dugin, que é o guru do Vladimir Putin, o teórico do movimento eurasiano. O movimento eurasiano, ele nasceu do chamado nacional-bolchevismo. Nacional-bolchevismo foi uma ideia criada por um cidadão chamado Eduardo Limonov. Veja como é uma coincidência, os dois, tanto o criador do nacional-bolchevismo quanto o do movimento eurasiano, que são Eduardo Limonov e o Vladimir Putin, são filhos de oficiais da KGB. E o Dugin é hoje mentor do homem da KGB, que é o Vladimir Putin. Então, vocês viram que o agente por trás de todas essas coisas é o mesmo de sempre, é a boa e velha KGB. Com o nome alterado, pouco importa, que a KGB já mudou de nome 50 vezes. Começou como Tcheca, depois virou NKVD, depois virou não sei quem, depois virou KGB, agora é FSB, tanto faz. Né? O próprio Vladimir Putin, outro dia, disse o seguinte: olha, não acredita nessa história de ex-KGB, não existe ex-KGB. Uma vez que você entrou na KGB, fica lá até morrer. Né? De lá você só sai morto ou, na melhor das hipóteses, você vai para o Gulag. Então, a história de ex-KGB, a história de máfia russa, a máfia russa é o próprio governo russo e a própria KGB. E, então, em função do fracasso do esquema soviético, né, os russos inventaram um novo esquema imperialista monstruoso, que é o movimento eurasiano. O movimento eurasiano nasce do nacional-bolchevismo. O nacional-bolchevismo era um movimento exclusivamente ideológico, criado por Eduardo Limonov, onde ele pretendia juntar tudo o que fosse anti-ocidental. Então ele ia juntar ali os remanescentes comunistas, a Igreja Ortodoxa, vamos dizer, a extrema-direita europeia anti-americana, né, os remanescentes nazistas e os muçulmanos. Né? Então seria tudo junto, como eles dizem, a terceira Roma, que é a Rússia, o terceiro Reich e a terceira Internacional, tudo contra o Ocidente. Né? E a novidade que o Alexander Dugin introduziu aí foi que o nacional-bolchevismo era apenas ideológico. Ele transformou a coisa num plano geopolítico estratégico, abandonando a perspectiva exclusivamente nacionalista russa, que era do Limonov, e adotando a perspectiva de uma união eurasiana, juntando Europa e Ásia contra os Estados Unidos, e acreditando piamente que a União Europeia vai se integrar com a Rússia, então contra os Estados Unidos, que é uma coisa no mínimo duvidosa. Agora, o mais bonito de tudo é que, dentro do arrazoado ideológico que ele justifica isso, ele usa lá toda o vocabulário do René Guénon e Júlio Zévola, a tradição, o retorno do sagrado, etc, etc. Tudo isso é uma besteirada, sem Deus, claro, isso é um discurso pretextual mais falso que eu já vi na minha vida, porque o Dugin faz ali a crítica do Ocidente baseado num único livro. Ele pega o modelo dele do Ocidente, é o livro do Sir Karl Popper, Sociedade Aberta e seus Inimigos, onde o Karl Popper diz que a sociedade aberta se baseia na inexistência de absolutos e, portanto, na abertura da sociedade a todas as possibilidades. E o Karl Popper é tipo do materialista, cientificista moderno, filho do iluminismo. Né? E o Dugin desce o cacete nisso. E curioso é que ele identifica o modelo que o Karl Popper inventou, o modelo de liberalismo que o Karl Popper inventou, ele identifica isso com os Estados Unidos, quer dizer, como se os Estados Unidos fosse a encarnação do popperismo, né? E esquecendo aqui que metade do país está contra isso, o país é dividido e de maneira alguma ele pode ser identificado, os Estados Unidos pode ser identificado com o esquema globalista. O esquema globalista que no momento está no poder através do Barack Obama e que, vejam vocês, está apoiando justamente a revolução egípcia, assim como apoia toda a esquerda latino-americana e apoia tudo que não presta no mundo e apoia tudo aquilo que o Vladimir Dugin gosta. Então essa história de que o eurasismo é contra o esquema globalista ocidental, isso é uma conversa mole. Estão os dois de mão dadas para implantar no mundo o socialismo. Pô. Isso
quando Dugin descreve ali o modelo econômico a ser adotado pelo eurasismo, ele diz que é um modelo no qual se resguardará a liberdade de mercado para pequena e média empresa, e o resto vai estar na mão do Estado. Então o que é isso? Isso é o bom e velho socialismo, né? E exatamente o mesmo esquema pelo qual esse esquema globalista está lutando no mundo e que ele apoia por toda parte a mesma coisa. Então essa história está muito mal contada, né? Agora, a ideia de combater o materialismo ocidental, né, o liberalismo materialista, e apelar aos valores tradicionais, né, do sagrado, isso é uma coisa muito engraçada, porque o sagrado, meus filhos, o sagrado não é uma entidade divina, o sagrado é um conceito acadêmico, né, feito justamente na base de ignorar, né, as diferenças essenciais e algumas insanáveis entre as religiões. Para mim, a única coisa que é verdadeiramente sagrada é a intervenção divina, é aquilo que o próprio Deus faz, não as concepções, né, criadas por teólogos ou místicos ou esotéricos daqui e dali, né. Na verdade, se vocês quiserem saber o que é realmente sagrado, vocês têm que olhar para as intervenções divinas do mundo, como, por exemplo, o milagre de Fátima, ou os milagres do Padre Pio de Pietrelcina. O resto é conversa mole, o resto é apenas o conceito do sagrado, né? Pode ser intelectualmente muito bonito, mas é uma coisa vazia no fim das contas, né? Quer dizer, como é que você pode fazer uma sociedade baseada não, vamos dizer, em tradições divinas mesmo, mas num conceito como esse de o sagrado, um conceito meramente acadêmico, vazio, e no fim das contas, vocês não podem esquecer que entre Alexandre Dugin e Vladimir Putin não há diferença alguma, eles se amam, se adoram, e um segue o outro exatamente. Então é a política do Vladimir Putin. Agora no Brasil tem um monte de idiotas, tá certo, que se encantaram aí com o negócio do eurasismo do Alexandre Dugin. Falaram, mas quanta baixeza, mas a miséria mental brasileira não tem limite. É o seguinte, o sujeito começa a estudar esse negócio de René Guénon e Júlio Zévora, então ele sente assim, não, as tradições espirituais morreram, o Ocidente abandonou tudo, nós estamos, né, tudo acabou, né, o materialismo tomou conta do mundo. Então eles se sentem muito sozinhos, muito isolados, eles ficam desesperados procurando uma entidade, né, que os proteja, dentro do qual eles se sintam reintegrados. Então aparece o cara com o eurasismo, ele diz, opa, não estamos mais sozinhos, existe um gigantesco movimento mundial que vai restaurar a tradição, e os idiotas caem nisso, meu Deus do céu, que miséria! Pior que às vezes tem alguns alunos meus me matam de vergonha, mas como vocês são burros, minha gente, mas é burrice demais, demais, que coisa! Quem é que não está vendo que esse negócio de eurasismo é um esquema da KGB inventado, inclusive pelo seguinte, a Rússia está numa situação miserável, né? E o Dugin confessa, a Rússia não conseguirá se levantar por si mesma. Então o que ela faz? Ela inventa um gigantesco esquema internacional para usar os outros como muleta. E, no fim, tudo isso aí é o quê? Para levantar a economia da Rússia, meu Deus do céu. Além disso, o Dugin se queixa, não, depois as reformas liberais do Yeltsin corromperam a Rússia, criaram a corrupção na Rússia. Digo, como se o regime comunista antes fosse um templo de pureza, tá certo? E não, vamos dizer, o regime mais corrupto da face da Terra. Tem um livro do Konstantin Simes, A Sociedade Corrupta, leia e vocês vão ver o que era o regime comunista, onde você não obtinha nada, a não ser na base da propina. Você não podia chamar o encanador, você tinha que pagar o encanador do Estado, mas tinha que pagar propina para ele. Tudo era na base da propina, tá certo? Eu conheci funcionário da Embaixada Brasileira, lá, não vou dar o nome, né, que diz, olha, eu lá andava com 2 caixas de champanhe no porta-mala, porque tudo que você ia pedir lá, você tinha que dar um presentinho pro general, pro funcionário, etc. Era tudo assim na Rússia, meu Deus do céu. Agora, por que a Rússia se corrompeu depois da queda do regime soviético? É muito simples, meu filho. Você imaginou o que teria acontecido na Alemanha se uma vez derrubado o regime nazista, você distribuísse o poder entre todos os membros da SS, da Gestapo e do Partido Nazista e deixasse todo mundo nos seus lugares? Ia ser uma comedeira sem fim. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia. Os parentes aí
do Dugin e do Limonov, ficaram todos nos seus lugares, ninguém foi punido, ninguém foi perseguido, e imediatamente se transformaram nos milionários, na nova oligarquia. São as mesmas pessoas, e é isso que corrompeu a Rússia, não foi a adoção do liberalismo, não, senhor. A hora que começou a privatizar a coisa, quem foi que comprou? O pessoal do governo, que tinha o dinheiro na mão, tinha as verbas da KGB, que eram verbas ilimitadas, em cima das quais nem o parlamento soviético tinha controle do orçamento da KGB. Então esta gente, são os maiores bandidos da face da terra, esses viraram os milionários do dia para a noite. E agora fica lá o Dugin se queixando de que o liberalismo ocidental corrompeu a Rússia. Ora, mas meu Deus do céu, precisa ser muito burro para cair numa conversa dessa. Ou vocês aí, vocês, os caras sabem de quem que eu estou falando, né? Esses, assim, guenonistas de botequim que tem no Brasil, uma vergonha, uma vergonha. Quer dizer, se você não é capaz, meu filho, de aguentar a solidão de você ver as tradições espirituais sendo todas destruídas e tudo sendo destruído por um materialismo grosso, se você não é capaz de aguentar a solidão, você não é de nada, você é um fracote, você tá entendendo? Você é um bosta, tá certo? Porque um homem espiritual de verdade, meu filho, ele não conta com as forças deste mundo, ele não precisa de ter um movimento eurasiano pelas costas, ele conta apenas com Deus, e sabe que mesmo que esteja sozinho, ele vai vencer a parada, meu filho. Nós não precisamos de nenhum apoio institucional, não. Então, vocês que estão aí atrás do movimento eurasiano, vocês são uma vergonha, gente, uma vergonha, meu Deus do céu. Quer dizer, vocês vão ser usados pela KGB, só porque a KGB está citando René Guénon e Júlio Zévola, mas como são burros, puta. Eu ainda tem uma senhora aqui que pede para eu falar de falar palavrão. Como é que eu posso parar de falar palavrão dentro de coisa desse tipo, minha senhora? O meu saco é limitado, você tem apenas um saco humano como qualquer outro, porra. Agora, a burrice brasileira, meu Deus, é uma coisa que ela ainda consegue me chocar, porque a cada semana ela ultrapassa, vai além de toda a imaginação humana, você tá entendendo? Era só o que faltava, esses guenonistas brasileiros agora trabalhar para a KGB, sem nem saber para quem trabalhando. Vão à merda, tá entendendo? Ora, porra. O esquema de poder que atualmente governa a Rússia, ele está delineado nos planos do professor Alexandre Dugin, tá certo? Com o qual eu tive um debate meses atrás, debate o qual será brevemente publicado em livro integralmente pela Vide Editorial de Campinas. Então, se vocês acompanharem aquele debate, você vai ver que os planos, a estratégia global da Rússia é uma coisa de uma complexidade enorme. A ideia básica era, se originou no que eles chamavam antigamente nacional-bolchevismo. Agora não é mais nacional-bolchevismo, agora já chamam de esquema eurasiano, que é uma coisa um pouco diferente. Mas a ideia, entre outros aspectos, é juntar, é fazer uma aliança entre tudo o que no mundo possa ser anti-americano e anti-israelense. Então isso inclui comunistas, nazistas, radicais islâmicos, extremistas de direita e de esquerda, tudo que possa haver no mundo, tá certo? Direita americana. E usando, vamos dizer, um discurso ao mesmo tempo revolucionário e tradicionalista, quer dizer, fundindo certos símbolos do pensamento tradicionalista, por exemplo, René Guénon, Júlio Zévola, etc., com a linguagem dos revolucionários comunistas. É uma coisa muito bem feita, tá, né? E da qual não pode resultar absolutamente nada de bom. Tá certo? Quer dizer, o próprio governo Putin é um exemplo. Por exemplo, o Putin diz que oferece asilo e proteção às pessoas que forem perseguidas no mundo por motivo religioso. Então seria ótimo se ele parasse de perseguir primeiro a igreja, parar de perseguir a Igreja Católica dentro da Rússia. Então você vê que esta oferta de proteção, né, é mais ou menos como aquela que Stalin oferecia aos exilados russos, quer dizer, os caras que saíram correndo da Rússia, né, durante a Revolução, que Stalin chamou de volta. E os caras chegavam lá e eles matavam. É uma coisa mais ou menos desse tipo, quer dizer, já é tradicional na Rússia. E, em segundo lugar, você precisa ver que esse apelo religioso do governo russo é uma das artimanhas mais perversas que alguém já concebeu ao longo de toda a história humana.
Inclusive porque, eu acho que eu já mencionei isso aqui, quando o Papa João Paulo II, em vez de fazer a consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria, como havia sido solicitado por Nossa Senhora em Fátima, ele fez uma vaga consagração do mundo, tá certo? Ele sozinho, inclusive porque a Nossa Senhora tinha pedido que reunisse todos os bispos do mundo para fazer a consagração da Rússia, ele sozinho fez lá uma tal de consagração do mundo a Nossa Senhora, uma coisa que absolutamente não quer dizer nada, né? Imediatamente, o governo russo aproveitou isso para dizer, como arma de propaganda, para dizer, pronto, a Rússia está agora consagrada ao Sagrado Coração de Maria e, portanto, a Rússia agora é o porta-voz de Nossa Senhora no mundo. Ora, quem não vê que isso é uma empulhação, tá certo? É uma fraude religiosa monstruosa, né? E que governo honesto vai se meter com uma coisa dessa? Então, a ideia de você apelar a toda a população conservadora que está descontente, que está chocada com os rumos do mundo, tá certo? Faz parte integrante da estratégia russa. Mas é para usar toda esta gente para fortalecer o poderio do esquema eurasiano, que é basicamente Rússia, China e radicais islâmicos. Então, não podemos nos opor a essa medida, ao conteúdo dela, mas devemos tomar extremo cuidado para que o apoio que nós dermos a isso não possa ser usado, tá certo, para fortalecer o esquema que é o autor da proposta, tá certo? Mas isso aí, olha, pessoas que tomam posições em política, que opinam em política baseadas assim, em preceitos morais anteriores, sempre erram. Porque se você tem certos princípios morais, você pensa que o inimigo não conhece os seus princípios morais e não sabe a que você é sensível e não sabe apertar o botão para despertar a reação certa que ele quer de você e falar, meu Deus do céu. Vocês têm que lembrar o seguinte, Santo Tomás de Aquino dizia que uma ação boa é aquela que é boa nas suas finalidades, nos seus meios de execução, tá certo? E no seu resultado. Então, para aderir a uma coisa, você precisa ver tudo isso, tá certo? Então, quais serão, por exemplo, os meios de execução, né, disso aqui? E quem que está puxando as cordas por trás? Quem que está manejando a coisa por trás? Tá certo? O simples fato de ser a Igreja Ortodoxa Russa já torna a coisa suspeita, porque a Igreja Ortodoxa Russa e o governo russo são exatamente a mesma coisa. E o governo russo é a própria máfia russa. Então vocês tomem cuidado com isso, gente. Não vão se entusiasmando, né? Então o camarada que pertence, vamos dizer, a uma corrente uma minoritária, que está sendo sacrificada, perseguida, humilhada, etc., ele quer se apegar a qualquer esperança. Então vem um espertalhão e acena com um negócio que ele gosta, diz, olha, aqui nós vamos proibir a propaganda gaysista para crianças. Ora, nós todos estamos chocados de ver propaganda gaysista e sexualista em geral, né, usando e abusando da inocência infantil. Nós estamos cansados disso, então, evidentemente, nós vamos aderir. Já certo? Só que quem nós estamos fortalecendo com isso? Então é preciso tomar cuidado.